Oficina Profissões de hoje traz uma entrevista com a doutora Ana Beatriz Almeida, que vai explicar para vocês um pouquinho sobre a carreira de pesquisador. Tudo bem, Ana? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Você é coordenadora de pesquisa do Sobrapar, né? Qual que foi o seu caminho até a coordenação? Explica um pouco pra gente. Bem, eu fiz biologia na Unesp em Botucatu e, terminado o curso de biologia, eu fiz mestrado em farmacologia aqui na Unicamp e fiz o doutorado em fisiologia aqui na Unicamp. Aí parte do meu doutorado eu fiz na Universidade de Sevilha. Então, o meu objeto de pesquisa na minha pós-graduação me permitiu que eu colaborasse com grupos que trabalhavam com o mesmo foco. E na época, um forte grupo de pesquisa que trabalhava com o meu tema em estudo era na Universidade de Sevilha e de Granada. Então, eu fui para ambos. Terminado o doutorado, voltei para o Brasil. Quando você prestou biologia, era seu intuito trabalhar com pesquisa? Sim, quando eu prestei biologia, eu escolhi essa área justamente por causa da pesquisa. Eu tinha um grande interesse em desenvolvimento, na época, em desenvolvimento de fármacos, de substâncias extraídas na época que eu tinha o interesse de princípios ativos de plantas para se tornarem potenciais fármacos para serem comercializados. Hoje eu trabalho com isso, mas eu trabalho com outras linhas de pesquisa também. O aluno que quer seguir essa área, ele tem que fazer biologia mesmo? Ele pode fazer biomedicina ou alguma outra carreira? Sim, não necessariamente você precisa escolher biologia. Você, para a área de pesquisa, tanto nas áreas biológicas, humanas, exatas, você tem um vasto campo de conhecimento e todas elas podem te levar à pesquisa. Não necessariamente você precisa ser um biólogo, por exemplo, para desenvolver um fármaco. Você pode ser um médico, você pode ser um biomédico, você pode ser um farmacêutico. Existem inúmeros campos, inúmeras profissões que podem te levar à ciência. E a ciência de diferentes formas. O físico, o matemático, o estatístico, o geógrafo, o jornalista, todas podem levar à pesquisa. Como que é seu dia a dia aqui no Sobrapar? Como que é o dia a dia de uma coordenadora de pesquisa de um grande hospital? A pesquisa, especificamente na Sobrapar, ela é desenvolvida entre pesquisa experimental e pesquisa clínica. A experimental a gente desenvolve com os animais e com alguns objetos diferentes. Então, a gente tem algumas linhas de pesquisa, por exemplo, com biomaterial. Esse biomaterial é um material que é compatível ao organismo humano e ele pode substituir, a intenção é que ele substitua o osso. Para eu desenvolver, por exemplo, uma linha de pesquisa com biomaterial, eu não tenho como biólogo trabalhar sozinho. Então, eu preciso de um engenheiro mecânico trabalhando comigo, eu preciso de um químico trabalhando comigo, eu preciso de outros profissionais trabalhando num grupo de pesquisa. Desenvolvo também algumas linhas com nanotecnologia. E a nanotecnologia é uma ciência promissora que está em franco desenvolvimento e também desenvolvo com outros grupos de pesquisa. Na Sobrapar, portanto, a linha experimental ela é desenvolvida com grupos de diferentes universidades, com a USP, com a Unicamp, com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e com universidades fora do país. E as pesquisas clínicas são desenvolvidas com os profissionais da casa e de outros locais. Então, fonoaudiólogos, cirurgiões plásticos, psicólogos, ortodontistas, todos eles desenvolvem questões no seu ambulatório que trazem para a pesquisa. A pesquisa ela é desenvolvida e essas respostas voltam a esses profissionais para colaborar no tratamento do paciente. E qual área de pesquisa você acredita que necessita de mais profissionais? Todas as áreas necessitam de profissionais. Hoje em dia não existe uma área que seja mais necessária profissionalmente, carece de profissionais. Todas as áreas do conhecimento necessitam de profissionais que estejam envolvidos com o tema em estudo. Então, eu preciso que o profissional ele tenha uma disciplina, eu preciso que ele tenha um método, eu preciso que ele tenha vontade de pesquisar.
Porque a pesquisa, ela vai te trazer um reforço não imediato, é um reforço longínquo. Por quê? O seu resultado de pesquisa ele pode demorar às vezes 1 ano, 2 anos. Então você precisa de um esforço para chegar até essa etapa. Então você precisa de muita determinação, muita perseverança, mas que o fruto desse trabalho é um fruto bastante de sucesso. Não sucesso profissional, sucesso no sentido do resultado, um resultado que pode colaborar para o desenvolvimento do seu objeto de estudo. Como que está o Brasil nessa parte de pesquisa? Avançou bastante? Como que é a comparação com os outros países, outras universidades? O Brasil tem grandes centros de pesquisa, tem pesquisadores de excelência formados nas universidades daqui do Brasil. O Brasil teve um grande investimento da ciência e tecnologia para desenvolvimento de linhas de pesquisa. Eu acho que num ranking mundial, obviamente, existem países que há mais tempo desenvolvem pesquisas e têm uma quantidade de suporte financeiro maior. Mas ainda assim o Brasil está muito bem nesse ranking mundial. Eu acho que ele está evoluindo, progredindo para atingir grandes centros, comparados a grandes centros já desenvolvidos anteriormente. Ana, você pode falar um pouquinho mais sobre as linhas de pesquisa que você atua para os alunos entenderem mais um pouco? Claro. Como eu disse, uma das linhas é o biomaterial. O biomaterial é um material que tem a possibilidade de substituir, por exemplo, o osso. No meu caso, eu trabalho com biomaterial que induz a formação óssea. Então, para que isso ocorra, eu preciso de um estudo desse material para saber se ele é compatível ou não com o meu organismo. O meu organismo ele tem que aceitar esse material a ser incorporado nele. Então, portanto, eu preciso saber as propriedades desse material, preciso saber a forma que esse material é composto para que as minhas células migrem de forma adequada para esse material. Então, essa linha de biomaterial a gente trabalha com as engenharias e trabalha também com o grupo do genoma humano. A gente busca inserir em alguns biomateriais células-tronco, para que a gente possa acelerar esse processo de crescimento ósseo. Esse estudo especificamente é feito em vivo, em animais. Futuramente esse estudo pode vir a ocorrer em humano, mas para isso é uma longa caminhada, porque a gente sempre tem que ter uma total segurança e uma permissão do governo para que isso possa acontecer. Antes disso, isso não pode acontecer. E quais as características que você acredita que o aluno que quer seguir a carreira de pesquisador, ele deve ter? O aluno que vai fazer pesquisa, independente da área que ele escolha, ele tem que ter, primeiro, o gosto por pesquisar. O gosto por ler, o gosto por ter aquele espírito de curiosidade, de investigação, e também um espírito muito grande de determinação. Porque quando você desenvolve uma pesquisa, necessariamente ela não transcorre facilmente por todo o seu trajeto. Você tem algumas variáveis que você tem que adequar ao seu projeto. E para isso você tem que ter uma persistência muito grande, porque você vai ter que buscar outros profissionais para responder questões que você muitas vezes não sabe responder. Você vai ter que buscar outros profissionais, você vai ter que buscar outras colaborações, outros equipamentos ou outros conhecimentos que são necessários para colaborar nesse projeto. Então você precisa de determinação, você precisa de persistência, você precisa ser disciplinado, você precisa ser organizado. Eu acho que são características importantes no desenvolvimento de um pesquisador. E mais importante de tudo é ter um espírito que seja colaborativo, que consiga trabalhar em equipe. Hoje em dia, o mercado necessita que você trabalhe em equipe com profissionais multiprofissionais, de diferentes formações, porque eles vão enriquecer o seu objeto de estudo. E que dicas você dá para o aluno que está ingressando agora em biologia, por exemplo, se envolver em projetos de iniciação científica?
A iniciação científica é muito importante. A iniciação científica, para quem quer a linha de pesquisa, ela vai começar, ela te introduz a esse universo novo da pesquisa. Então, ela te introduz ao laboratório, ela te introduz ao campo, ou em outras áreas que não da biologia também existe iniciação científica, então ela te introduz à linha de investigação para uma outra etapa que você queira ou não seguir, que é a pós-graduação, de você fazer o mestrado, o doutorado ou então uma pós-graduação lato sensu. Então, a iniciação para quem quer fazer pesquisa é salutar. Ana, você tem mais algum ponto para ressaltar sobre a carreira? Façam o que goste de fazer. Não importa o que vocês gostem, mas faça bem feito. Não importa a profissão que você escolha, seja biologia, qual for, você faça com determinação, faça com excelência, busque na profissão aquilo de melhor que ela possa te trazer. E quando você estiver no campo profissional, seja aberto para os outros profissionais que trabalharão com você, porque eles vão te enriquecer no seu dia a dia, mesmo que não seja da sua área de formação. Esses profissionais seguramente vão enriquecer o seu dia a dia. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Daniele, para mais um Oficina Profissões.